Programa não recomendado para menores de 14 anos. Bíblia da Eletrônica ganha nova edição após 26 anos. Sistema operacional para Atari 8-bit ganha nova versão. Radio Shack pede concordata nos Estados Unidos. É lançado Castlevania para GX Spectrum. Aqui fala o seu repórter retro, testemunha ocular da velhice do seu PC, com as últimas notícias da agência Retrocomputaria. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o Repórter Retro, com todas as notícias, fofocas, eventos e acontecências em geral do mundo retrocomputacional desde a última gravação. Por aí, um tempo aí atrás. Desde o último. Desde o Repórter Retro número 1. Bom, vamos começar do começo, né? Vamos começar pelo... Sabe como a gente começa? Não, vamos começar apresentando quem tá aqui, né? Ah, sim, verdade. Bom, você me conhece, bom dia, boa tarde, boa noite, sou César Cardoso. Eu sou Juan Carlos Castro. Eu sou Ricardo Pinheiro. Eu sou João Cláudio Fidelis. E eu, Giovanni Nunes. E começando os trabalhos de notícias deste Repórter Retro número 2, como sempre começamos com a sessão de efemérides, que hoje está meio magrinha. Ela tá diet, tá light. Mas tem um paladar exótico aí. Mas primeiro vamos pro prato normal, feijão com arroz. 30 anos do Commodore 128. Commodore 128 é figurinha carimbada nos nossos podcasts, mas agora o lançamento dele está realmente fazendo 30 anos. A criação do Bill Hurd, né? Só observando, nós já falamos no último Repórter Retro do aniversário do Commodore 128, quando o Bill Hurd foi na SES, né, de 2015. Sim, 2015 não, de 85. E de acordo com os relatos dele, que ele na verdade levou foi o protótipo recém-terminado de está funcionando, leva. Bom, conta inclusive a lenda que o Z80 estava funcionando com um pouquinho mais de 5 volts. Como era só para demonstrar o equipamento, eles não estavam preocupados em torrar e diminuir o tempo de vida útil do processador. Bom, não seria Commodore se não aparecesse na SES com um protótipo montado na noite anterior, né? Pois é. Afinal das contas, se não houvesse um último minuto no mundo, nada seria feito, né? Nem os projetos. Detalhe, na época, como a SES era você demonstrava o que você lançava ao longo do ano, né? Então fazia sentido, de repente, botar ali um protótipo feito na hora, porque você ia lançar o produto daqui a 6 meses. Dezembro, no meio do ano, no dezembro. Entendeu? É diferente de hoje em dia que, na verdade, você apresentou o produto e você tem que lançar aí no máximo 1 mês, 2 meses depois. Mas enfim, não estamos falando da SES 2015, né? Estamos falando da SES de 1985, né? E tem uma coisa engraçada, uma coisa muito interessante, eu acho, que no link que a gente coloca, né, tem a propaganda de lançamento do Commodore 128 PC, em que fala explicitamente, bota o Commodore 128 para competir explicitamente com o que é Apple, aliás, a rigor, com o Apple IIc e com o IBM PC Júnior. E para quem não entende esse chapéuzinho como símbolo da IBM, é porque nas propagandas do IBM PC, a IBM usava o Charlie Chaplin, Carlitos, o vagabundo. Esse é o chapéu do Chaplin. Eu lembro de ver propaganda do pessoal de ver o chapéuzinho do Chaplin. Só complementando, o Commodore 128 ele é um computador que ele padece do mesmo mal que o Apple Lisa. Ele é um computador que foi desenvolvido pela equipe de marketing. Na verdade, o Commodore 128 ele não era para ser o computador que ele foi lançado. Ele era uma máquina completamente diferente e que a equipe de marketing começou a enfiar coisas conforme o projeto ia sendo desenvolvido. Tem um material muito legal do próprio Bill Hurd que ele conta, são e-mails dele que fica no Secret Weapons of Commodore. A respeito disso. E não é simplesmente isso, né? Quer dizer, além de tudo, ainda tinha as pitacadas do Jack, né? Sim. E as limitações que o Jack impunha à máquina que ia ser lançada. Principalmente limitações em termos de preço, né? A máquina não podia custar, tinha que ser barato, porque isso era, afinal de contas, business is war, e ele precisava que a máquina custasse pouco.
Eu só não garanto que essa máquina aí deva ter tido o dedo do Jack Tramiel. Eu já vi gente comentando sobre o Commodore 128, falando se o Jack Tramiel tivesse na Commodore, ele não teria colocado o modo CPM no 128. E nem teria trocado o BASIC, continuaria o BASIC do 64. Não, uma segunda pessoa complementou. Se o Jack Tramiel tivesse na Commodore ainda, não existiria um Commodore 128. Mas o Commodore 128, a rigor, ele foi iniciado, até porque você não iniciou um projeto tem 6 meses, o Jack Tramiel ainda estava na Commodore. Esse projeto é de 6 meses. Tá no meio da briga, né? Aquela loucura toda. Tava no meio da briga, mas a rigor ele ainda estava comandando a Commodore, bem ou mal. Então, sim, de certa maneira eu acho que devia ter alguma... E mesmo que ele não tivesse colocado uma limitação explícita, mas tinha as limitações implícitas, que de repente a própria equipe de marketing acabava passando isso. Na verdade, a equipe de marketing ela inventou tudo possível e imaginável, né? Ou ela tava a leitura dela do que o Tramiel queria, que ela impôs na... Enfim, se a gente for falar de Commodore 128, vamos fazer quase um podcast sobre isso. Eles precisam um dia no futuro botar na nossa lista de falar sobre essa máquina. Eu vou ser sincero com vocês numa coisa, eu tenho uma maquininha dessa, assim, eu gosto do computador. Eu gosto do desenho dele, eu acho ele uma máquina, assim, digamos que não compreendida. É divertido, é um computador divertido. Na hora que eu conseguir um display compatível com CGA, ele vai ser mais divertido ainda. Ah, sim. Inclusive, eu vou dizer uma coisa, ele foi a base do Amiga 500 em termos de visual. Tá bem parecidos, contemporâneos, né? De certa forma. Vamos para a nossa efeméride exótica? Vamos para a exótica logo. Começamos em exotismo, vamos terminar em exotismo. A fotografia digital está fazendo 40 anos. E se você quiser ver como foi a primeira máquina digital, vá no link relevante aí do post e você vai ver esse cavaleiro com cara de satisfeito e gravata segurando, sim, esse troço todo é uma câmera digital. Pesava 3 kg de fumaça, quase 4. Compacta. Nossa. É compacta, aliás, porque ela compacta seu pé se cair nele. Sim, também. Exatamente. Aliás, rapidamente, vocês lembram das primeiras câmeras digitais que vocês tiveram? Cara, a primeira câmera digital que eu tive, já foi bem depois da maioria, foi uma câmera da Sony de 3 megapixels que eu comprei em São Paulo sem zoom ótico, somente zoom digital, usando cartões memory stick. Ela ainda tá aqui em casa, essa câmera, aliás. Ela ainda tá perdida aqui em casa. Passei ela pra Cláudia. Isso já foi 2001, 2002. A minha antes é de 97. Eu trabalhava... Não foi minha, na verdade. Tinha uma Kodak. Não era Kodak. Eu não me lembro da marca, mas eu trabalhava numa rede de... Eu desenvolvia software para uma rede de franquias de venda de PCs chamada Netbox. Talvez alguns de vocês se lembrem. Que vendia a caixa pronta e você montava. Não era pronta mesmo. Peraí. Se era pronta, ele vendia uma caixa com todas as peças e você montava o computador quando chegava. Mas ele também vendia computador pronto e vendia câmeras digitais. E a imagem era uma coisa triste. Você pega uma foto, reduz ela para 100 por 200 pixels e depois expande ela de novo para 1024 por 768. Era mais ou menos essa a qualidade da imagem. Nossa! Eu conheci um sujeito em 96 que ele tinha uma câmera digital da Kodak. A resolução dela era um glorioso 640 por 480. A transferência pro computador era por porta serial. E a coisa mais legal a coisa mais legal dessa máquina era que você tirar uma foto, tinha que ficar mais ou menos alguns segundos segurando para poder tirar a foto, porque era o tempo que o CCD demorava para digitalizar. Igual da guerreotipo. Sim. Só uma coisa, era uma câmera digital da Kodak, era uma câmera achatada? Era. Você segurava porque a primeira câmera digital que eu vi foi em 97, num curso que eu participei no treinamento, e era uma câmera da Kodak nesse formato. Talvez fosse a mesma que eu trabalhei. Olha só, chamando o host do nosso episódio com Lécio Vasconcelos, Cláudio Abreu, que trabalhava comigo na Netbox na época, se ele se lembra, Cláudio, se você se lembra de qual era a
a marca daquelas câmeras digitais chumbregas, por favor, comente aí abaixo. Nós agradecemos. São duas opções, ou era uma Kodak ou era uma Logitech. Provavelmente Kodak. Eu acho que sim. Mas pelo menos não era compacta de compactar o surpé que nem essa do Steven Sasson. Aliás, tem que comentar sobre essa câmera aí que ela gravava, ela armazenava as fotos que ela tirava em fita cassete, né? Só melhora. Afinal de contas, cassete serve pra tudo, né? E eu achando que as Mavica que eram do Contra, porque eu gravava em disquete. 10.000 pixels, 100%. O Metallica lançou hoje, quando a gente tá gravando esse Repórter Retro, tá relançando uma demo deles de 82 em fita cassete. Mas enfim, aproveita e toca um trechinho de Metallica, pronto. Não, nada disso. Metallica não fica cheio de piti quando se copia as músicas deles, então não vou botar nada de Metallica nesse podcast. O editor sou eu e fim de papo. E aproveita que eu tô calmo. This isn't a democracy anymore. A minha primeira foi uma Mavica que eu peguei emprestada, e depois eu peguei uma dessas bem chumbré que eu nem lembro o nome, já deve ter até fechado. Vivitar, coisa dessas bem lixenta. Nossa, mãe. Enfim. Hackaday, né? Hackaday. Para compensar que é uma sessão as efemérides enxugadas, temos uma sessão Hackaday com uma quantidade grande de coisas interessantes para serem faladas, né? Pra variar, né? Sim, foram dois itens de velharia, agora vamos falar só de novidade. A primeira delas que eu tô vendo aqui foi um laptop com base no 6502, com um teclado QWERTZ para fazer a alegria do César. E o cara fez um laptop com telinha de LCD embutida. Cara, e além do mais, ele fez um laptop laranja. Mas sabe o que ficou bonito? Sabe o que ficou legal? Eu gostei do que vi. Toda a ligação no teclado, ligou um teclado de PC nele. Você sabe que é um teclado de PC, principalmente porque tem tecla Windows, tá? Tem a tecla Super. Tecla Super, bem lembrado. Aliás, tem um monte de tecla, barrinha de espaço minúscula, né? Tem um monte de tecla que eu não sei pra que serve. Coisa deve ser dos alemães. Tá tudo bem documentado, ele colocou toda a informação no GitHub. Tô vendo aqui, dois MOS 6522 para conectar com o teclado, LCD e outros periféricos ao processador. Só o CID. O som é um CID, exatamente. Ele não tem a pretensão de ser compatível com nada. Não. Só uma pergunta idiota. O que é essa coisa na placa-mãe desenhada aí? Do lado direito. Não tô vendo o quê? Tem um micro, tem a plaquinha, tem um pedaço de papel, que acho que te faltou alguma outra coisa, assim, uma bateria. E tem uma coisa que tem um bastão. Ah, sim. Tá aí, boa pergunta. Ele fez bateria, talvez? Um negocinho pra tremer? Sei lá, fez um... Deve ser algo do tipo. Uma coisa talvez pra tremer, porque tem um bastão, a peça ali parece que encaixa pro lado de fora. Curiosidade, a tampa, toda a peça da carcaça foi feita em impressora 3D, e sim, pra quem vê, ele lembra muito o TRS-80 Model 100. Foi de propósito. Se o Jack Tramiel tivesse a raiva da Radio Shack que ele tinha da Texas, ele provavelmente teria feito algo assim com o 6502. Só que bege. Aquela cara de caixa de pão, né? Isso. Só pra fechar esse caso... mas esse tá bonitinho, né? Tá, só pra fechar aqui, ele fez um próprio Basic, próprio interpretador Basic, e disponibilizou lá no GitHub. Se a Queen Dunk que quiser botar um Basic na Verônica, já... Depois você manda o link pra ela e dá a sugestão. Quem sabe? Love is in the air, everywhere I look around. E agora uma vitória espetacular contra as forças malignas do copyright. Máquinas que usam um processador proprietário da Capcom, um Z80 com um modo de suicídio, para que se o cara quiser desmontar ele se torna não funcional, conseguiram ressuscitar. Que acontece o seguinte, essas placas são a CPS-2 da Capcom. Elas têm um Z80 com criptografia. Se eu não me engano, o Z80 Shogun, o nome. Kabuki. Quem é o Shogun? Kabuki. Eu sabia que era alguma coisa japonesa. Esse Z80 Kabuki, ele fica com uma EEPROM, e quando ele fica tentando detectar, quando ele tenta copiar o jogo, ele apaga a EEPROM e inutiliza a placa. Basicamente, quando você tira ela do circuito e você corta a alimentação de um determinado pino. Esse que é o problema.
problema, qualquer coisinha, qualquer mini manutenção que tu faça, ele considera isso um hack e vai e se suicida. O que importa a durabilidade do produto, né? O que importa é impedir esses malditos piratas, não importa se inocentes morram no meio do processo. Porque o que acontece é o seguinte, na época a Capcom fez do tipo, nós fazemos a manutenção, a gente vai mexer, depois a gente grava de novo o Kabuki e ele volta a funcionar. Mas se você for mexer no Kabuki, um abraço. Aí eles monopolizavam a manutenção também, né? Que coisa conveniente. É porque eram eles que vendiam a máquina, né? E só eles vendiam a máquina. Isso. Lembrando que a CPS-2 é a segunda Capcom Power System. Ela é uma resposta ao MVS Neo Geo, principalmente no segundo modelo. São placas de arcade que foram concorrentes. Só que a placa da Neo Geo só começou a ter frescura em criptografado em revisões muito lá da frente. Então a maioria não sofre dessa frescura. Ô João, aproveitando, fala aí o nome de 2 jogos que rodam nessa máquina, né? CPS-2? Super Street Fighter 2 Turbo. Você pode botar aí X-Men vs Street Fighter, você pode botar Alien vs Predador, Echo Fighters. Aí, gente, tá aí ó, a lista de jogos. A lista de jogos com máquinas de arcade suicida. Inclusive, elas têm várias. Street Fighter 01, 02 e 03, Marvel vs Capcom, todos esses jogos aí da década de 90 famosos da Capcom usam essa placa. Cada placa dessa, ela tinha uma cor, que era a série Japão, série Estados Unidos, série Mundo e até série América Latina, que os jogos vinham em português. Espanhol. Não, português Brasil, porque tinha Monstar aqui do Brasil representando a Capcom. Ah, sim. O problema não era portunhol, né? Visitar uma vez. E eram todas máquinas de arcade cujo processador tinha literalmente um revólver apontado pra testa. Exatamente. Lembrando que tinha esses 80 só para criptografia, outros 80 para controlar o áudio, como era de praxe, e o 68.000 de 16 MHz, como também era de praxe. Mais alguma coisa? Então vamos seguindo. E aí nós temos o lançamento da terceira edição do livro The Art of Electronics. O curioso é porque a terceira edição tudo bem, só que a segunda edição, a primeira edição é de 1980, a segunda é de 1989. A terceira edição é de 2015. A data de lançamento está prevista para o dia 30 de abril de 2015, através da editora da Universidade de Cambridge, mas estará disponível na Amazon. Meu aniversário! Os meus também, não se preocupe. E do Vitor Truco. Já sabe, né, ouvinte? Se vocês quiserem dar presente, já sabe o que comprar. Mas um pra cada, tá? Isso. Claro. Detalhe que a nova edição, a terceira, é 300 páginas maior do que a segunda edição, completamente revisado e atualizado, mas ainda mantém o charme casual da versão original. Ou seja, a reguinha de cálculo para você fazer as cotas. E com detalhe que o anúncio foi feito num hangout da Adafruit, né? Sim. Porque é o mais interessante, porque na verdade a Adafruit é talvez a grande loja assim do coração do pessoal realmente de eletrônica, e acho que é muito interessante isso, e mais interessante que a própria Lady Ada foi convidada a escrever, né? Dá pra fazer aqueles quotes lá, né, do livro, né? Que normalmente tem ali na parte de trás, tal. Pô, que é maravilhoso e tal. Não, Lady Ada. É a mocinha de cabelo. É a mocinha de cabelo rosa do Adafruit. Não rosa, acho que ela tava. Enfim, mas esse é um podcast sobre o cabelo da Limor Fried, né? Tô vendo aqui no blog, estou no lançamento do livro, achei aqui, mostrando como vai ser a capa. Tá. Pra quem tiver curiosidade do tamanho, vão ser 1470 páginas. Dá pra ler em uma semana se não tiver nada pra fazer. Tem que estar com muito tempo disponível, né? Uhum. Vamos pra próxima notícia e deixar que o Juan fale, né? Não. Vamos introduzindo, já que a gente falou que de loja do coração do pessoal que trabalha com eletrônica, vamos falar de uma equivalente do outro lado do Atlântico. Sim. Só que essa notícia é triste, né? Era uma morte anunciada, né? A Radio Shack, que já estava vivendo por instrumentos há muito tempo, chegou num ponto em que ela não conseguia
por aparelhos, estava vivendo sob aparelhos há muito tempo, estava num ponto em que ela não conseguia fechar as lojas, porque fechar as lojas custava dinheiro que ela não tinha, pra vocês terem uma ideia, e era inevitável. Ela pediu concordata, metade mais ou menos das lojas vão fechar e a outra metade vão virar lojas da Sprint, que é uma operadora de celular e de TV a cabo, de coisas de comunicação em geral nos Estados Unidos. É, mais ou menos isso. Se a marca Radio Shack vai ser aproveitada em alguma coisa, realmente não sabemos. Bom, posso aproveitar e colocar mais 2 links? Vai lá. Sim, por favor. Vamos lá. Um link do Robert X. Kringley, em que ele... Joga aqui no documento pra gente botar no post depois. Isso. É o que está acontecendo. O material do Kringley sempre é bom. Né? Lembranças dele de Radio Shack, e um do nosso amigo Blake Patterson, que também fala disso. O Blake Patterson, aquele, quem não lembra, ainda não lembra dele, é aquele sujeito que todos nós morremos de inveja quando vemos a foto do Bite Seller. E ele morre de inveja quando vê o sótão do pessoal do Nightfall Crew. Eu ia falar exatamente isso. A gente divide a nossa... Ele não explode da inveja coletiva dos fudebas do mundo, porque ela é dividida entre ele e aquele carcamano desgraçado do Nightfall Crew. Né? O Kringley, particularmente, a melhor parte é quando ele fala do TEND 2000, que é que ele considera que é o Magnum, que é considerado o Magnum Opus de todas as falhas de marketing da Radio Shack. Que, aliás, falha de marketing patrocinada pela Microsoft. Mas isso aí, gente, vocês vão ler o artigo dele. Né? E o caso do Blake é mais lembranças mesmo de alguém que comprou um monte de coisa na Radio Shack ao longo do tempo. Pros paulistas, a Radio Shack era Santa Efigênia, era a franquia de Santas Efigênias espalhadas pelos Estados Unidos. E pros cariocas era uma franquia de repúblicas do Líbano espalhadas pelos Estados Unidos. Só aproveitando para relembrar, a Radio Shack chegou a vir pro Brasil no começo dos anos 90, acho que ficou pelo menos a primeira metade da década de 1990 aqui, chegou a ter uma... Eu lembro que eles tinham uma loja no Barra Shopping. Eles chegaram a ter uma loja uma ou 2 vezes. Eles tiveram uma loja no Norte Shopping, frente às escadas rolantes, das escadas mais antigas. Já chegou hoje a uma Casa Bahia, se não me falha a memória. Foi lá que eu vi um Philips CDI, inclusive. Até 95 eles existiram. Eu tive numa Radio Shack em Nova York. Ela ficava do outro lado da rua do hotel que eu fiquei. Eu fui para tentar comprar um fone de ouvido e ver se tinha alguma coisa interessante. Eu vou ser sincero com vocês, parecia uma lojinha dessas que você vai em shopping, galeria, que tem celular, fone de ouvido, pendrive. Não tinha muita coisa. Eu até achei um lugar que tinha parte eletrônica, mas tinha cabo, conector, mas pouquíssima coisa. Isso foi em 2010. Assim, a última década da Radio Shack, ela praticamente se tornou uma revendedora de celulares. Tentou alguma coisa a partir de 2012, de tentar voltar para o público maker e tal, mas não conseguiu. Tem uma curiosidade aqui, questão de preço, até no artigo do Kringley, só vou dar uma pista que ele fala. Mesmo hoje em dia você consegue comprar um Raspberry Pi pela Raspberry Pi Foundation pagando $35, mas o kit, se fosse comprar no Radio Shack, custava $121. Como ele diz, não é de se espantar que ela estava com problemas. Aliás, me veio à cabeça agora aqui uma lojinha que o pessoal do Rio de Janeiro vai conhecer, que é Simpáticos Robôs. Ainda existe? Simpáticos Robôs, mas pra quem não entendeu, trocadilho de Simpáticos Robôs. Existe. De vez em quando eu passo lá pra calha de passar lá, porque infelizmente existem coisas quando você precisa, só encontra na Simpáticos Robôs. Certos tipos de cabo, principalmente. Vamos seguir na parte eletrônica. O que temos mais de interessante? Raspberry Pi, né, estando presente, e agora fizeram um CD player com Raspberry Pi. Sim, ligaram um seed de verdade, um chip seed de um Commodore nos pinos de I/O de GPIO do Raspberry Pi, naturalmente com alguns chipzinhos de conversão de níveis de tensão para
Pra algo não sair queimado dentro dessa história. Mas precisamente o Raspberry, porque o CID roda em 5, né? E o Raspberry em 3.3, Então. Pra quem tiver interessado, tem 2 comentários do Dave Hayne no post do Hackaday, né? Um que ele fala de como foi desenhando as primeiras placas e outro tipo, olha, a minha criação é poderosa. Vou usar um termo, né, que eu posso usar nesse horário. Vou lá pra frente? Vamos pra frente. Vamos lá. Então, depois disso, né, porque a festa nunca acaba, vocês vão dizer, a web fez 25 anos ano passado, então não cabe nas efemérides de 2015. Mas espera aí, quando alguém resolve colocar um teletipo dos anos 70 e um modem dos anos 60 para carregar a primeira página, primeira página feita na história da web. Uau! Quantas horas isso mudou? A página era rapidinha. Não, a página é curtinha, tem o link lá pra abrir, é tranquilo de abrir, é rápido, mas o problema é esse. O problema é como é que vai fazer isso com o teletipo? O cara imprimiu a página. Em vez de tela, você tem papel. A pessoa já imprime página web mesmo? Qual o problema? Né? E pra quem não sabe, teletipo digamos que é uma impressora que se ligava na linha telefônica e escrevia sozinho. Ou então um terminal de vídeo que em vez de vídeo você tinha papel. Por aí. Ele era muito utilizado em agências de notícia, governos, instituições financeiras que assinavam serviços fosse um sistema de feed de RSS, né? O aparelho é ligado lá e conforme iam se alimentando notícias, eram transmitidas para essas impressoras ligadas Fora via linha telefônica. O input dos computadores grande porte até o começo dos anos 60 era tudo assim, né? Também, né? Tinha essa. Quem se lembra de gibi do tio Patinhas? O tio Patinhas vendo todo preocupado uma fita de papel saindo de uma máquina vendo cotações de ações? Era isso, era um teletipo. Era histórico, mas era. Assim dos anos 40 ou 50. Não, mas o gibi não. O gibi do Calbar Isso é 50. Não, 40. É do meio da década de 40 até o meio da década de 60, mais ou menos. Mas esses de cúpula de vidro que vocês comentam, era um priminho, quase escrevi em Morse. Não, e uma coisa curiosa, né? Lembrar que o Japão, por conta do software não conseguir ter teletipo, eles desenvolveram o fax. Já que não dá pra fazer a letrinha dele desse jeito aí, eles não conseguiriam fazer como os árabes fizeram nos anos 90, que foi usar o árabes pra simular o árabe com caractere latino, e os russos fizeram nos anos 70 com acho que o nome é Volapük, que era escrever em cirílico com o alfabeto latino. Os japoneses tiveram que inventar o fax. Ou seja, a necessidade é a mãe da invenção. Mas às vezes se fazem invenções sem necessidade, né? E aí que a coisa fica legal. Por exemplo, qual é o exemplo de uma invenção sem necessidade? O cara inventou um Amstrad CPC, compatível, usando os 80 de verdade, só que compacto. Toda a redução ele usa chips lógicos modernos, né, para fazer a glue, mas ele tem RAM de verdade, ele tem um chip compatível com 6845, controlador de vídeo de verdade, tem um Z80 de verdade, e que mais que ele tem? Tem um PSG de verdade? Boa pergunta. Só não tá dizendo que se tem o PSG de verdade, mas o Z80 e o HD 4605, que é um clone da Hitachi do 6845, estão aqui no pacote. Ele usou de novidade um adaptador para colocar teclado PS2 e um disco módulo, que é basicamente um compact flash num form factor esquisito, que você liga direto na placa. E não é uma ideia mapper. Mas a grande verdade é que o Commodore, o Amstrad 6128 e o 464, já na última série, eram placas desse tamanho. Acredito. Só que aquela história, né? Só que tinha que colocar além daquele teclado de computador de verdade, para usar a frase do próprio Lord Sugar, ainda terminal de aeroporto. Ainda tinha que colocar a fita cassete. Isso, um troço desse tamanho. Ou o drive de 3 polegadas. Tô vendo o vídeo, eu acho que o PSG ele foi tá dentro da lógica aí. Porque eu só tô vendo 2 chips. O PSG ele é os mais simples de implementar. Já deve ter pego uma coisa pronta. Aliás, o nome da placa é Zaxxon mesmo? Não, Zaxxon é o nome do cara. Não? É o nome do cara? Porque tá escrito na placa Zaxxon, mas com apenas um X.
Não, Zaxxon é o nome do sujeito que fez. Criou esse clone. Ah, um polonês chamado Zaxxon. Dados os nomes e como que são as construções na Polônia, é possível. Sabe o que ele fez? Que seja o primeiro nome do cara. Sabe o que ele fez? Diga. Vocês não viram o que ele fez no vídeo? Ele achou uma placa dessa no Spectrum. Como assim? Num gabinete Spectrum? Não, gabinete não, num Spectrum mesmo. Ele embutiu dentro de um Spectrum, num ZX Spectrum. Não, ele está colocando a placa do Amstrad na porta de expansão do Spectrum. Kit de upgrade do Spectrum. Tirem as crianças da sala. Olha lá, agora Cenas obscenas. apareceu o boot do Spectrum, ele apertou o botãozinho, entrou a placa. Nossa. Invasores de corpos. Ó, sinceramente, todos os usuários de Amstrad espanhóis que sempre foram zoados pelos usuários de Spectrum se sentiram vingados agora. Alguém manda esse link pro pessoal do Retro Entre Amigos para eles tratarem de tratarem, aliás, pra minoria do Retro Entre Amigos, que é o único cara do Amstrad, né? Manda pra ele poder zoar com todo mundo lá. Aham. Inclusive, ele chama o cara e considera o cara como cota. Eu acho que talvez eu entendi por que ele não tenha botado o PSG, porque ele tava usando o PSG do Spectrum 128. Só falta agora essa loucura. Olha aí que coisa interessante, hein? Assistam, vamos deixar o link aí para o pessoal ver, assista esse vídeo, porque esse vídeo é muito doido. E detalhe, ele botou uma plaquinha conectada a outra plaquinha. E caso você não tenha percebido, agora o João ficou com vontade de ter um Spectrum. Não. Tem que vontade de ter essa placa aí. E nesse momento, Sir Clive Sinclair está sentindo uma grande perturbação na força e não sabe por quê. Como é que é? Ele tá sentindo uma grande coisa incomodando na né? É o grande maldade. Vamos pra próxima. Exatamente. O César falou tudo. É o grande aparato por trás. Então, pra fechar a sessão Hackaday, né? Essa, por acaso, ontem eu tava meio desgostoso da vida, tinha passado mal, tava me sentindo muito bem, tava meio sem sono, e eu fui tomar um copo de leite e levei o tablet pra ver. Eu disse, vou matar a saudade do Hackaday, olhar com mais calma algumas coisas que tem. E eu vi essa. Um case custom feito usando apenas sobras de placa de circuito impresso. Cara, isso é meio, como posso dizer, como se fosse um corpo, uma pele feita de ossos. É um negócio isso bizarro. É o Buffalo Bill. Isso é o Buffalo Bill do Silêncio dos Inocentes. Caraca. É isso mesmo. O cara pegou placa, estavam disponíveis, sobrando, aí ele pegou e começou a cortar e montar e encaixar para fazer um case, fazer um gabinete com placas. E pronto, case feito. Bom, acabou o Hackaday e vamos para os Mano Parça. Que no caso não é o Mano Parça, né? É o Mano Parça. Não, na verdade é o sim. É o, mas é us. É us. É um monte deles. Por quê? Um projeto, pra variar, do nosso parça Vitor Truco, o Gandalf da representação brasileira. Desta vez, o mais brasileiro dos argentinos resolveu voltar suas atenções para o X68000, o micro clássico que é o arcade definitivo. Nós já falamos dele, temos vários donos de X68000 espalhados pela turma. E sendo que o mais recente, sem querer puxar a sardinha pro meu lado, sou eu. E meus parabéns. Muito obrigado. Chegarei lá um dia também. Por favor, faça-se, como é que é, essa boa ação pra você mesmo. Vocês vão começar essa bajulação, essa puxação de saco, Claro! Né? Você tem um arcade em casa mais barato que o TRGT. Cara, eu não vou emitir comentários a respeito do que eu tenho a dizer sobre esse assunto, então toca o barco, explica logo o que você tá falando aí, Juan. Ok, o Vitor Truco fez uma placa de expansão de memória de 10 megabytes para o X68000, que há umas certas complicações para fazer a expansão de memória nesse micro. A maioria deles vem com mega, não é isso? Os primeiros modelos vem com Mega, que é o modelo clássico, o primeiro Expert, o primeiro Ace.
X60000 é Expert, não é Expert 1.1 não. Não confunda. Mas o que acontece? Primeiro Pro vem com Mega, depois eles vêm com 2 e lá para o último modelo, que é o 030, que vem com 4. Ou seja, era a mesma picaretagem que a Apple fazia com o GS. Vendia o equipamento com metade da memória que você precisava para trabalhar de verdade. Nesse ponto não, Giovanni, foi evolução da máquina, porque em 87 1 MB de RAM tava bom pra caramba. Mas aí começaram a aparecer os softwares que precisavam de mais do que isso, né? Mas o diabo está nos detalhes. Sim. Se você tem um X68000 que só tem 1 MB de memória, aí o que você faz? Vou comprar uma placa de expansão e encaixar no lugar onde se encaixam placas de expansão. Natural, certo? Aí você compra uma placa de 10 mega e não expande. Você precisa que o micro tenha 2 mega. Pois é, o X68000 tem esse detalhe na arquitetura. Ele não preenche o espaço entre esse mega que fica no meio. Você é obrigado a expandir ele com uma expansão interna para depois ir para a expansão externa. A placa do Vitor Truco tem 8 megas e você encaixa nele e fica com 10. É uma limitação intrínseca, né, da arquitetura. Pois bem. É algo muito parecido com o que o Amiga tem, né? Que seria a chip RAM. Certo, João? Mais ou menos. Mira, isso tá me lembrando muito a chip RAM. E o Atari ST também tem um troço desse. Eu acho que nesse ponto ele tá mais pro Atari ST, por causa que a memória do... Essa é apenas a memória RAM. As VRAMs, porque é mais de uma, são em separado disso tudo, não contam nesse detalhe. A lá MSX, né? A lá MSX. Por aí. E para completar, achar placas de expansões de memória é muito difícil e elas custam os olhos da cara e o outro também. Custa uns 3 olhos, você mas você quer ter o arcade definitivo, né? Sim, que é a sua integridade anal frente a ter um X68000. Antes que eu diga qualquer coisa, não dei o toba e consegui o X68000, o teclado e essa placa que expande para 2 megas. João, você não vai parar com essa conversa agora. João, eu não tenho X68000. Eu não tenho X68000. Essa agora de X68000 e toba. Entendeu? Acabou. Isso aqui é um podcast sério. Programa recomendado para maiores de 100 anos, acompanhados dos pais. De família. Podcast família. De família. E ninguém vai ficar aqui apostando toba pra pagar X68000. Não, eu não protestei nada. João, Mesmo só uma coisa, você não precisou ceder o toba porque você não pagou o imposto da expansão de memória tua que tá chegando, tá? Eu vou continuar e também não vou chupar nada. Isso aí tu discute com a Receita Federal quando tu for apanhar aquela expansão de memória pro teu X68000. Pois é, eu vou ficar endividado, porém vou ficar íntegro. Bom, mas a integridade dos olhos dos usuários de X68000 foi salva pelo Vitor Truco porque ele fez uma expansão barata que é compatível com as originais e que usa memórias SIM, não é isso? Ou DIN? Sim, soquete de pente sim. 30 pinos. De 30 pinos ou... Não, 72. 30. 72? 72. Ah, não, desculpa, 72 é verdade. É porque o pente sim eu me confundi. É aquele pente que você encaixa o pente, você coloca o pente de memória de lado e puxa. E ele ainda fez um layout bem esperto para que o pente fique deitado, ou seja, você ainda, o segundo slot do X68000 você ainda consegue aproveitar, né? Eu estou correto? Correto, você pode colocar ali uma expansão, uma MIDI ou uma placa de rede sem problema nenhum. Agora, os parênteses, só que você citou, para conseguir a placa de rede, tem um amigo nosso, ouvinte nosso, que esse não teve só que dar o toba, não. E esse teve que dar o toba e mais algumas coisas junto. Eita! Abraço, Ronivon! Não, ele deu, emprestou, alugou e prometeu. Não, e o que sobrou, a esposa dele vai dar pro cachorro, vai dar pro gato. Nossa, já estamos nessa baixaria. Não, ele deu gato também. Tadinha da Gabi. A gatinha deles. O gato tava no rolo. Coitada.
E aí o Daniel Campos associando-se mais uma vez ao Vitor Trucco. Eles fazem uma dupla mortal. Ele testou, montou as placas, os protótipos, testou em vários X68000 de várias pessoas diferentes, deixou rodando. Isso, deixou rodando o main test várias vezes em várias máquinas diferentes e o negócio é confiável mesmo, estável, funciona bonitinho, provavelmente melhor ainda do que qualquer placa original que você vai achar. Produto altamente recomendado para os donos de X68000. Com a vantagem de você não precisar encomendar lá no site que tá tudo em japonês e você ter alguns probleminhas com a receita. Isso. E fora que vai doer menos também. Né? Com certeza. A preservação do toba coletivo, né? É só param de falar besteira agora, só um complemento. Essa X-Monster é uma expansão que foi desenhada por um japonês lá acho que no final dos anos 90, na década de 1990 ainda, com uma expansão, digamos, barata pro computador, só que era um projeto aberto que funcionava mais ou menos. O Daniel parece que encontrou esse projeto, apresentou pro Trucco. Sabe sei lá como, né? É o que o desespero faz. E o Trucco, assim, ele pegou o projeto, deu uma olhada, até corrigiu os erros que tinha nessa placa e fez esse protótipo que é a X-Monster Blue, que é apesar da foto aquela ser verde, né? Que é o produto final que eu penso que o Daniel testou e que parece que tem até um consórcio de entobados pra adquiri-la, né? O velho esquema de compra coletiva que a gente usa pra tudo, né? Não seria aí o esquema de compra coletiva, né? Se a gente não usasse pra isso e mais um pouco. Pra terminar, esse é o novo projeto que o Vitor Trucco está fazendo agora, como posso dizer, botando seus tentáculos em um micro. Ele só conheceu quando o Daniel emprestou o micro pra ele. Um micro diferente. Ele não tinha nenhum contato com o X68000 até então. Vamos então para as notícias que abalaram o mundo retrocomputacional nos últimos entre uma gravação e outra. Claro que vamos, porque você está louco para fazer a tua ostentação, né? Vai, começa aí, vai. Eu nem queria fazer a ostentação, mas já que você falou, eu botei um dos posts que comentaram que saíram no Retro Computaria Plus. Foi um que saiu agora justamente no dia que nós estamos gravando, né? Aliás, no dia anterior à nossa gravação, que foi que eu, olhando uma vez, batendo perna na internet, sem muita coisa para fazer, desgostoso da vida, encontrei um site, né? Encontrei um site chamado Signed by Woz. Todos nós temos uma grande simpatia por aquele senhor gordinho simpático, assim foi como minha mãe definiu o Steve Wozniak quando ele o viu na televisão, e ela ficou mais contente quando descobriu que ele tem descendência polonesa, né? Então ela ficou gostou mais ainda dele. E a parte de ostentação é porque tem uma foto no post, a foto deu com o cartão de visita do Wozniak. E foi por causa do Retro Computaria. Sem querer te cortar, mas já te cortou. Eu não sabia que esse nome complicado dele era de origem polonesa. Eu também descobri há pouco tempo. Caramba. É porque o nome dele não evoca a Polônia nem país nenhum, ele evoca Apple. Só quando você presta atenção na fonética do nome, Wozniak, você percebe, é o nome daquela área. Mas na mente de nós fudebas ele não evoca nada disso, evoca Apple. Só. Mas assim, que ele comentou do instrumento de ostentação, que eu botei uma foto minha com o cartão de visitas do Wozniak, e eu tava procurando outro dia, olhando, e achei um site onde se vende material autografado pelo Woz. Então, não vale, pô. Você pode comprar. E detalhe, eles têm uma galeria de fotos dele autografando. E ele, naquele clássico autógrafo dele, né? Que lá na Campus Party ele deu o autógrafo, sei lá, haja mão, né? Porque ele autografou mais de 1000 itens. Autografou de iPhone e iMac a mouse do Apple IIgs. Aliás, o do mouse foi engraçadíssimo, porque eu presenciei. Quando ele viu o mouse que era do Apple IIgs, ele fez questão de se levantar e tirar uma foto com o rapaz. Chegou lá com o mouse. E o rapaz tinha me dito que ele tinha conseguido o autógrafo de todo mundo. Acho que até do Jobs ele conseguiu. Autógrafo no GS dele. Só faltava do Woz no mouse. E tem um monte de fotos, um álbum de fotos nesse site que é bem divertido de ver o Woz autografando como se não houvesse amanhã as coisas mais do arco da véia que vocês imaginam.
Tipo, de um Power Mac G4, um iPod, uma série de tênis da Nike, o nome dele, a tampa de um Apple II, tem um monte de coisa, gente. Um gift card da Apple, um manual de impressora. O cara foi malandro, em vez de ter levado o peso todo, levou só a tampa do Apple. Uma placa-mãe de um Replica One. Aquele do Vince Brio? Isso. Pronto, agora com a assinatura ele passa a não ser mais Replica One. Divertido de você olhar as fotos é que você vai ver o Voss tá sempre com a mesma cara. Ele tá sempre com a mesma cara autografando. Autografa 525 milhões de coisas no mesmo dia, você também vai desenvolver a cara pra autografar. Não se preocupe. Não, é aí que tá. Ele não foi tudo no mesmo dia porque ele tá com roupa diferente. Tem vezes que ele tá com a camisa do Rádio Rock Café, tem vezes que ele tá com é montagem. Camisa de manga e gravata. Algumas ele não está autografando, ele tá mostrando, como por exemplo quando ele mostra que ele autografou a tampa da frente de um Apple Liza. É bem engraçado, bem divertido. E se você clicar no finalzinho, tem uma opção que você pode clicar para ver fotos da época que ele autografava em 2011. E a pilha de materiais que ele tinha para autografar. Jesus. Ué, quando eu tava na Retro Madrid, eu comprei lá o caderninho do Aspire, né? Eu tinha separado, são 10 pôsteres. Eu tinha separado assim 3 ou 4 que eu ia pedir pra ele autografar. Só que ele falou que não precisava, que ele ia autografar todos eles. E foi o que ele fez. Bacana, hein? Daí vamos pra próxima notícia. Tom Brasil contando a história de Luiz Bonacorsi. O Bonacorsi, para quem não conhece a história, ele ganhou ele fez dinheiro vendendo cartuchos feitos no Brasil de Atari, vendendo no eBay, então cartuchos produzidos no Brasil. O Bona foi alvo de muita controvérsia, muita gente criticou, dizendo que estava vendendo a história dos videogames no Brasil no eBay e tudo, mas o artigo vale a pena vocês lerem, é bem interessante, contando como foi o processo de procurar cartucho, onde ele ia, e aí citou alguns lugares que membros dessa quadrilha que vocês ouvem agora já frequentaram, como Feira da Praça 15, Feira em Areia Branca, São Cristóvão e por aí vai. É interessante, vale a pena a leitura, mas não deixa de ser polêmico, né? Mamilos são muito polêmicos. Tem gente que achou bacana nos comentários e tem gente que achou ridículo. Tivemos um post. Tem gente que vai achou legal porque ele vendeu, tem gente que também deveria lembrar que esses cartuchos seriam todos pro lixo se ele não tivesse comprado. Mas né? Mamilos, né? Polêmica. Mais polêmico que mamilos. Falando em polêmica, que história é essa aqui, ô João? Conta pra gente aí. É lançado Castlevania para o GX Spectrum. Ô João, você não pode falar mal do Spectrum, não, que você gravou um podcast com o pessoal do NGCast sobre Sinclair. Então não tem desculpa. Estamos esperando quando você vai comprar o seu Sinclair. A gente sabe quando o Márcio comprar o R-Type dele. A gente sabe que é só charme. MSX. Não seja por isso. Vai guardando dinheiro que eu tô tentando comprar um R-Type pra dar de presente de aniversário pro Márcio. Ele que tem que comprar. Receber de presente aí é fácil. Não, pro Márcio. E aliás eu tive perto, porque eu fiz um rolo e consegui um TK-85 uma vez. Explicando aí um pouquinho, um programador russo, né, chamado Sanches, apesar de ser russo, ele se chama Sanches, na verdade Sanches é apenas o apelido, por favor, gente. Ele escreveu uma versão do Castlevania 1, né, ou Vampire Killer, se você for de MSX, pro Spectrum. E pelos screenshots, eu não joguei ainda, né, pelos screenshots ficou muito legal, ficou muito bonito. E ele lançou no dia 13 de fevereiro, sexta-feira. Olha, mais apropriado impossível. Sim. Assim, eu não joguei, mas pelos screenshots eu consigo ver que pelo menos os zumbis não pulam. No site onde você pode baixar, que tem o link lá no Plus, ele diz que originalmente era para ser um remake do Castlevania 2 Simon's Quest, mas acabou virando um jogo em separado, assim, um jogo próprio, onde os zumbis não pulam. Por favor, o zumbi pular é demais. Vocês estão reclamando, deixa o zumbi dar pulinho, pô. Se for hoje em dia correm. Os de 28 dias depois também são bem ágeizinhos, né? Pois é. Há zumbis e zumbis. Eu só não entendi uma coisa, Giovanni. Oi. Por que maníacos compulsivos preparem o F5 se a pausa é F1? E o pior, o Spectrum não tem tecla de função. Você tem que falar isso. Não, cara, é que o cara prometeu. Porque o cara prometeu previamente, dias antes, vou lançar no dia 13.
Aí o pessoal maníaco compulsivo, na madrugada do dia 13, vai ficar dando refresh na página, apareceu o link de download. Gente, é verdade que vocês estragaram a minha piada explicando ela? Sim. Sim. Obrigado, hein? Juan, corta a sua explicação fora. E para quem ficou interessado e quiser também dar uma ajuda, o Castlevania, ou melhor, Castlevania Spectral Interlude, que é o nome oficial do jogo, ele está disponível em inglês, em russo, em espanhol e em polonês. E versões em italiano e alemão estão para vir aí. Em breve teremos versão em latim, sânscrito e aramaico. Não é Esperanto, não? Esperanto. Klingon. Aí tem que mudar. Aí tem que mudar o alfabeto. Se é pra botar Klingon, eu quero o direito de cota dos alienígenas e bote Gamilon também. Vamos voltar ao nosso planeta? Vamos. Vamos falar um pouquinho sobre um papo sobre a Cortina de Ferro? Vamos lá. A gente teve assim, o episódio 33, parte A e B, aqui entre nós, pra mim um dos meus episódios favoritos do Retrocomputaria, um dos mais interessantes que acho que a gente gravou. A gente tá falando de Cortina de Ferro, a computação, né? Então tem uma matéria do Hackaday, a gente colocou lá no Plus, que uma observação para quem viveu a época sendo nascido e criado na antiga Tchecoslováquia, a atual República Tcheca. Então, um pouco sobre o que tinha na época, então computadores como o Tesla e outros, o qual você poderia ver e tentar e usar. Tem o Ondra também, tô vendo alguns bizarros aqui, tipo o Ondra. Tem o Ondra. Tem a Tesla, a T80, se fosse Ondra, eu já ia perguntar. Se fosse Ondra, eu já ia perguntar se tinha mulher peituda na capa. Não. Mas tem o Didactic Gamma, certo? Não. O então, PMD nós falamos no episódio. Sim, que era a máquina da Tesla, que era a principal fabricante. E esse Didactic aqui, ele tem maior cara de 128. Sim. Ou melhor, tem cara de Sinclair QL que deram um golpe de foice para cortar ele ao meio. Vale lembrar que o Honda também era da Tesla e ele não tinha interpretador BASIC carregado. Você tinha carregado o cassete, primeiro interpretador BASIC, para depois usá-lo. Que nem o Vector, que era do Daniel e que o próprio Lisias menciona nos comentários, mas o Vector não era tcheco, era russo. Ele conseguiu vender o Vector? Vendeu. Pro Lisias. O Sharp MZ também não tinha BASIC dentro da máquina. E os próprios Atari 8-bit também não. Tem um micro da Sharp tem BASIC na máquina. Só as calculadoras. Mas pelo menos tem cartucho, é uma coisa assim fácil, né? Você enfia lá o cartucho, ploc, tá lá o BASIC normal. Tem que carregar de cassete e tendo só um monitor em linguagem de máquina, é tenso. Ninguém merece, realmente. E ainda mais se você tiver super empolgado pra fazer aquele programa que veio na hora a inspiração, assim, resolvi como consertar. Aí você fica 5 minutos esperando o BASIC carregar. E mais 5 minutos pra versão anterior do seu programa carregado a fita. Sim. Olha, poderia ser pior. O BASIC poderia travar quando você enganasse os comandos igual do MC1000. Nossa. E seguindo aí, já que a gente falou de MC1000, estamos ainda no mundo tcheco e tudo mais. Se vamos pensar em leste europeu, vamos descer até Península Balcânica, né? Apesar desse software não ser da Península Balcânica, né, Juan? Não. Ele é... De onde que ele é? Bom, eu não sei de onde que ele é, mas o nome dele... Em inglês. Eu acho que ele é inglês. Isso. É um sistema, um DOS para micros Atari 8 bits. Replicando a interface do DOS tanto quanto possível, e os que usam falam que ele é o melhor sistema operacional que você pode usar para os Atari 8 bits, porque o que você mais tem para má ideia, etc., são praticamente só medinzinhos carregadores de jogos, né? Isso é um sistema operacional mesmo, de verdade. Sim, o sistema para Cabron, porque qual é o nome dele? Sparta DOS. DOS 4.47. Sparta DOS X. Ele funciona numa variedade de hardware de armazenamento, na MyIDE, no SCO 2PC para você usar um
um PC moderno de armazenamento via serial a lá DriveWire e várias outras opções que tem por aí. Ele não é... Ele é e não é novidade. Ele foi comercializado de 1987 a 1993, ou seja, é da época mesmo, e depois a comunidade tomou conta e foi o abandonware, né, por assim dizer, e continuando desenvolvendo em cima. Vou lhe contar um segredo. A ICD, que é a desenvolvedora do Sparta, ela ainda existe. Se vocês forem no site deles, vocês vão descobrir que eles comercializaram, eles produziram produtos para Atari 8-bit e também para Atari 16-bit. A SD, Atari 16-bit. Eles produziram as controladoras SCSI, nas quais, obviamente, a controladora SCSI do Atari ST, que você disse. Do Atari ST. O Sparta 2 é vendido separado e a controladora SCSI, tanto que a minha Ultra Satan, ela tem um software da ICD que eu uso para poder fazer o particionamento do cartão de memória. E o curioso é isso, né? Complementando, a empresa ela também fabricou coisas para Amiga e para Jaguar. E Mac também. Jaguar. PCD, que ela fez um... O que é isso aqui? Ela fez controle, por acaso? Ela fez um adaptador de vídeo, Catbox, que tinha saída para monitor VGA, saída de... Porque é o seguinte, o Atari Jaguar ele tem um probleminha. A saída de vídeo dele é proprietária. É isso aí que vocês escutaram. Então você tem que ficar botando módulos ali pra você botar qualquer coisa que não for o famigerado RF. E pro Amiga, assim, pro 500 eles fizeram o Trifecta, que é um clone daquele carinha que é o sidecar do Amiga 500, né? E fizeram outras brincadeiras também. Basicamente expansões de memória, controladoras SCSI e por aí vai. Você achou sacanagem isso que eu falei do Amiga? Você pode xingar ele. Sabe quem? Demiel. Mas não o pai, o filho. Ele tava à frente dos últimos dias da Atari com o projeto do Jaguar, lá em 92, 93, o Tremiel filho. É que eu tenho quase certeza que o Tremiel pai devia dar muito pitaco lá. Tudo é possível. Principalmente vindo do Jack Tramiel, né? Enfim. Alguém tem mais alguma piada? Quem quer fazer alguma piada? Sobre Jack Tramiel, falar sobre o Jaguar, sim, só pra complementar, pra quem gostou do Sparta 2, tá disponível pra download. E se pegarem lá nos meus comentários, vocês vão inclusive achar o link pra vocês baixarem uma interface gráfica. O li essa interface em desenvolvimento, ainda, né? A GUI Project é muito bonitinha. E já que aproveitei sem querer o link, eu não conhecia, você pode também baixar o The Last Word, que é um dos melhores processadores editores de texto para Atari 8-bit, segundo as resenhas aqui. Ele depende do Sparta ou roda independente? Ele roda no Sparta. E ele habilita o modo de 80 colunas, ou seja, faz caracteres de 4x8. É um cachaço. Eu não preciso nem dizer que esse Sparta 2 deve rodar redondo no Atari 130XE, né? Não, tem suporte para. Inclusive neste site tem os drivers que você vai poder pegar para uma IDE e outros dispositivos. E agora vamos à parte divertida? Vamos. Então, pessoas, vamos passar então para a seção de comentários, e-mails, tweetadas, mensagens no Facebook, bolas de cristal acesas por videntes e coisas do tipo. Antes de tudo, só mandar um abraço para um ouvinte nosso. Queria mandar um abraço para o Elias Ecociu, que é ouvinte nosso dos Pampas, um ouvinte Gaudério, Clax Wave, né? Que, embora não tenha falado muito, está sempre lendo nossas notícias e quase sempre eu olho e a gente recebe um e-mail no e-mail do Retro Computaria. Elias Ecociu, que retweetou uma mensagem sua. Então, mandar um abraço para o Elias, nosso ouvinte, o Clax, que está sempre acompanhando e compartilhando nossas tweetadas também. Obrigado, um abração. Então vamos falar dos comentários e e-mails trocados por conta do episódio 50 e o primeiro Repórter Retro do ano. Então começamos pelo início, ou seja, 50 parte A. Parte A, que começa com o Ultraman, quer dizer, com o Daniel Campos. A gente pode abreviar isso aí. Foi apenas um problema aí que o sujeito que estava responsável pela edição estava meio surdo, né, Juan? E resolveu deixar todos surdos juntos. Quê? Fala mais alto aí que eu não tô escutando. Não, curdo? Eu não sou do Iraque, não. Você tá dizendo que eu sou curdo? Não. Nossa, essa foi forte. Meu Deus.
Foi um problema que teve com o áudio, sem querer a trilha sonora saiu meio alta demais, atrapalhando com a compreensão, e assim que a gente pegou, a gente refez o episódio, baixou o volume da trilha sonora e subiu novamente uma nova versão do episódio com o áudio a níveis mais aceitáveis. E já informamos que o responsável seria torturado com 50 chibatadas menos uma. O Emil também comentou sobre isso, essa questão do áudio, né? Mas antes disso, o Daniel Campos aproveitou o ensejo para falar da qualidade das placas da CCE no MC1000, que fora toda a zoação que a gente faz em cima do MC1000, da CCE, os 1000 significados da sigla CCE, a qualidade da eletrônica da placa do MC1000 era realmente muito boa. A qualidade da placa, da soldagem. Uma coisa, a gente não tá zoando a CCE, a gente só tá relatando fatos. Mas isso realmente eles tinham de bom. Comparado com alguns CPs da vida e MX1600 da Prologica, tirando a esquisitice do trampolim, a placa-mãe do MC1000 não tem reclamações dela mesmo. Pois é, se tivesse uma piscina ali do lado do trampolim. Você pula na memória RAM. E depois entendi, então é um jumper. Não, você pula no pool de RAM. Pronto, só pra sacanear a tua piada. Pronto, aí sim. Aí o paraçômetro vai explodir. Tá, uma curiosidade que esse negócio da CCE, eu conversei com gente que trabalhou na linha de montagem da CCE, que sim, o resto da CCE sofre por conta da CCE eletrônica de consumo, né? Som, rádio e TV. Qual que era o lance? Qual era o problema da CCE? A maioria das empresas de eletrônica que elas fazem quando faziam um novo produto. Geralmente isso é padrão. Primeiro lote você vendia muito mais barato até para os seus empregados. Levavam para casa e faziam, digamos, um teste final do produto. É o beta. Era o beta. E avisava, parou de funcionar, não tá legal, isso aqui, o rádio tá chiando, a TV perdeu uma cor, esse tipo de coisa. Isso é normal na época, Gradiente, Philips, Philco, Sharp, faziam isso na boa. A CCE não, o primeiro lote que ela fazia de um produto novo, ela já mandava pra loja. Ou era excesso de confiança no produto, né? Ou falta de noção. Ou as duas coisas. Ou chutar um balde. Era o jeito CCE de ver o mundo, né? Pois é. Bom, mas uma coisa eu digo, assim, questão de qualidade, o MC1000, ele não faz jus à sigla CCE, em termos de bizarrice, ele entra. Sem dúvida. Indiscutível. E agora voltamos ao Emil. Aí temos mais alguns comentários relacionados a mertiolate, mercúrio cromo, sulfa. As dificuldades de pronunciar a palavra ornitorrinco, etc. E aí vamos a um grande post do nosso leitor Rui Aquaviva. Ele comenta, não vamos ler ele todo, né? Mas ele comenta uma coisa das propagandas, que ele tinha curiosidade pelo MC1000, porque ele aparecia com o MSX. Como dizia a própria CCE, lembra? Eles falavam como é que é? 3/4 de MSX por 1/3 do preço? Não era essa a propaganda? A propaganda de mais baixa autoestima da microinformática nacional. Verdade. O Rui também comenta um pouco da fama da CCE, que era amplamente justificada com ele, né? Observação. Oi. O Rui, ele tem duas justificativas para a fama da CCE. Uma secretária eletrônica que nunca funcionou mais que um dia, né? E um Exato Pro de um laboratório onde ele dava aula, de informática onde ele dava aula, que, tipo, com sorte ele fazia 2 computadores funcionarem metade da aula. Exato Pro é complicado. Eu já vi em lista de Apple. Ele é massa, né? A gente elogiar pra caramba o Exato Pro, que ele era robusto, e gente falar que ele tinha o pesadelo dos sockets, do chip. Mas em compensação ele comenta também que ele teve um datacorder da CCE que funciona muito bem até hoje. Isso que é a exceção que ele tem, né? Aliás, esse datacorder é muito visto até hoje se acha por aí usado, obviamente, para comprar Mercado Livre, funcionando. Eu acredito que esse datacorder ele dá menos defeito hoje em dia do que os da Sharp e da Gradiente. Ele era bem mais barato na época que os demais. Somente o fininho. Ele
Ele comenta que o Datacorder funciona até hoje, né? Apesar dele já ter vendido o Expert e o drive da DDX que substituiu esse Expert. Não substituiu o Datacorder. É verdade, substituiu o Datacorder, desculpa. Comentou o XT, ele comenta, né, que é ouvinte nosso desde do episódio piloto. Obrigado. Né? Muito obrigado, verdade. E nas maiores diversões dele, eu vi não só recordar a época, mas também aprender muita coisa nesse período, despertava minha curiosidade, mas eu não encontrava nas poucas fontes que tínhamos a possibilidade de consultar antes que a internet fizesse a luz. A gente também, né? Pouco escrevo que não tem o dom da verve, como o pessoal atrás dos microfones da Retrocomputaria, que é isso. A gente só é um bando de tagarela mesmo. Eu tenho um fiel ouvinte, divulgador do podcast, tava tentando aí, não estava conseguindo baixar, teve alguns problemas com os primeiros episódios, então a gente tem que ver isso então. Episódios dos primeiros, ele andou tendo problemas, foi baixado, só conseguiu baixar a partir do episódio 4. Bem, vamos verificar isso, vamos falar isso com o setor responsável. Vamos estar encaminhando, ou seja, eu, né? Grava uma fita cassete e manda pro Rui. Algumas, né? Pra ele ouvir no Datacorder dele. Fantástico. Perfeito. Olha, se vocês falarem isso a sério, ainda tem fita virgem aqui, cara. O Juan tem. Eu também tenho aqui em casa algumas. Viu? E ele comenta um pouco da experiência dele, da bagagem dele, do período, da carga emocional que a gente acabou trazendo, fazendo ele relembrar da carreira dele, da formação dele, né? Nós somos nostálgicos por natureza. Imaginar que o Rui, inicialmente ele era biólogo, né? A formação dele é biologia. E aí deu uma guinada e foi trabalhar com informática. Se apaixonou, né? E ele termina o post dizendo quanto isso para dar uma noção da carga emocional que as lembranças dessa época de ouro me traz e agradecer as muitas horas de diversão e aprendizado que vocês me trouxeram nesses últimos 5 anos. Espero mesmo que o Retrocomputaria continue por muito mais tempo e que já hoje é uma obra portentosa frutifique ainda mais. Parabéns a todos e obrigado. Rui, nós agradecemos pela sua audição, nós agradecemos pelo seu comentário simpático, carinhoso, e a gente, pelo menos da nossa intenção, a gente não pretende parar tão cedo. Então, a gente não vai encher muito a sua paciência, nós vamos perturbar muito vocês, se depender da gente. Eu entendo essa sensação dele, que ele ficou animado de contar todos esses causos dele. Ficou quando eu conheci vocês, a galera, e eu fiquei todo aceso para contar meus causos de Collor. Lembra que eu fiquei enchendo o saco? Vai ter episódio de Collor, quero participar. Olha desse jeito mesmo. Rui, olha só onde é que ele foi parar. Criamos um monstro. Criamos um monstro. Vamos então para parte B? 50B. Vamos. 50B tem um comentário de um tal de Giovanni Nunes, né, que faz um comentário cretino perguntando cadê as notícias e os comentários. Eu sei que ele sabia muito bem. Então você queria ver se alguém caía no teu, né? O Daniel perguntou, né? Pois é, cadê? Vai ter um Só para Notícias? Acho que essa altura já era fácil de deduzir que a gente ia fazer algo parecido, mas não o teor exato do que estava por vir, né? Da forma como acabou acontecendo, né? E mencionando o caos do MC1000 enterrado, que a gente falou, ele retorna aquela conversa. Eu esqueci o nome da pessoa. Nós almoçamos junto. Ricardo, você estava naquele almoço? Era o Antônio. Era o Antônio, isso, Antônio. Que ele também enterrou um microengenho. Eu tive um treco quando o cara falou aquilo. Foi o Antônio que enterrou o microengenho ou foi um amigo dele? Acho que foi ele, se não me falha a memória, foi ele. E aí, como se não bastasse você ainda vem e me fala do amigo do Ademir Jorge que enterrou um Expert expandido para 2+. Pô, eu não quero ficar ouvindo essas coisas. Eu prefiro ficar ouvindo coisas menos deprimentes, tipo... Eu não sei se o Ricardo e o Giovanni conhecem essa história, mas o Márcio com certeza conhece. Cara, por que vocês não contam histórias menos deprimentes, tipo o Isis fazendo execuções em massa ou algo assim? Que isso? Cara, mas é sério essa história do Ademir Jorge. Ele mesmo me contou com indignação. O Ademir Jorge conta que ele comprou de um cara um Expert com placa do Caixana, com placa do Ciel++, né? Ciel Plus. É esse micro. Então não, o cara não enterrou. O cara tava no... Acho que o Ademir tinha comprado esse cara. Não, o que acontece foi o seguinte.
Esse micro ele tinha comprado, deu um banho de loja na máquina, a máquina ficou toda bonitinha. Essa, inclusive, ela tinha a ideia da Sunrise. Isso, o micro tava todo padrão. Aí, não sei por que cargas d'água, o ex-dono chegou e falou: pô, vende essa máquina aí, eu acho que a devia estar precisando de grana e tudo mais, vendeu. Aí o cara foi e enterrou no quintal. Porque, claro, ele ia enterrar pra daqui a 10 anos vendendo no Mercado Livre. Não pode. O único no Mercado Livre, raridade, um expert enterrado. Cheio de terra no gabinete. Olha, embaixo dele estavam os cartuchos do ET. Dá ideia não. Grátis minhoca. Que aí você coloca aquela famosa tag MSX TKCP, né? E o preço vai bom. A gente realmente Ô César, tá perto aqui de fazer um monstro. Daqui a pouco nós vamos ver micros enterrados. Se bem que aquele CP300 que apareceu uma vez no Mercado Livre parecia que estava enterrado também, cara. Ô César, a gente xinga desse MSX TKCP que os caras colocam no Mercado Livre, mas assim, vou ser sincero, tenta pesquisar alguma coisa usando o sistema de busca do Mercado Livre pra você ver como é maravilhoso. Você procura Commodore Amiga para esse carro de peça de Opala Commodoro e revista Amiga número tal. Só pior. Você entende por quê, né? O cara que tá precisando vender quer que ele quer ser achado, né? É irritante, é estúpido, mas pô. Agora, por exemplo, tô fazendo uma busca ao vivo enquanto vocês estão falando. Vamos lá, Commodore Amiga. Cara, os primeiros 5 tem a ver com Amiga. Melhorou. Cabo, tem o lote 5 CDs originais, The Amazing Spider-Man pra Amiga. Caixa lacrada de 10 disquete 5/4 pra Amiga. Isso. Genlock digital. Aí aparece vinil LP Commodores, ó. Né? Aí aparece o Amiga 600. Não, gente, vamos parar que a coisa vai começar a ficar feia. Pô, agora ficou. Eu até sei que a Amiga 600 você viu. Agora o bagulho ficou sério. Passa aqui. Segue jogo, nada pra ver aqui. Isso. Nada pra ver aqui. Circulando. Aí aparece um celular. Tem gente que não sabe brincar. Tem. Aí aparece um celular desbloqueado, vem com amigo. E aí aparece um Commodore 64, um Commodore 2020, e aí aparece cachorro pet skin pra notebook no adesivo. Isso aqui tá piorando. TKMSCP. Cara, eu não vou nem procurar TKMSCP, porque olha, gente, vai ver cada coisa. Vai. O Commodore 64C com 1541 R$650 lá em Curitiba. E S2 é C interna. Quem curte. Principalmente quem curte 1541, que só ele é 2/3 do peso do pacote. Você compra e fala pro cara: pega o 1541 e finge que esqueceu nos Correios. Mas, gente, 1541. E tem tem cartuchos de Pole Position Pitfall pra Commodore 64. Não deve ser legal é o preço, né? Vamos então aos comentários do Repórter Retro? Vamos lá. Vamos. Porque senão ferrou tudo, né? Pois é, né? Então, tivemos a alegria de ter muitos comentários agora na estreia do nosso novo modelo, do Repórter Retro, nosso novo episódio. Agradecer a todos que comentaram e gostaram do formato. Então, fazer vamos pegar de uma forma geral. Por exemplo, o Jorge Santos agradeceu, comentou que achou que dessa forma fica mais didático, conteúdo mais abrangente, adorou a entrada. Todo o crédito e mérito vamos dar ao Juan, porque ele que teve a ideia e ele que montou a entrada e realmente ficou sensacional. Obrigado, pessoal. Me deu. A gente estava gravando o episódio anterior e me deu repentinamente um surto de criatividade. Simplesmente pipocou tudo bem. Tem que ser assim. Saí catando as trilhas sonoras. O Ricardo testemunhou ao vivo eu fazendo isso. Inclusive, a gravação da abertura foi feita num intervalo de gravação de episódio, tá? Isso, entre um e outro. As melhores coisas são feitas na base do improviso. Isso. O nome, a gente tinha pensado o nome antes, até contar uma coisa para o nosso ouvinte, que o nome que tinha pensado era ser Jornal Retrosal, que era uma piada com o Jornal Nacional e o Jornal Racional do programa do Ratinho, passando no SBT. Mas Repórter Retro ficou melhor ainda, né? Ficou até porque tem sonoridade melhor, né? E não ficou com o nome de remédio. Uma terceira ideia que eu tinha na cabeça, que acabou não sendo usada, seria o Retro no Ar.
do Globo no Ar, que era o noticiário de hora em hora continua sendo o noticiário do rádio. Só que isso gera tanta piadinha de duplo sentido. Repórter Retro resolveu o problema. Isso, sim, o retro nunca pode ficar na frente. E muito menos no ar. Exatamente. Então, mais comentários. O Emiliano Fraga, nosso ouvinte, amigo, parça nosso, comentou, falou que, os episódios tá tão focados em MC1000 que tem até bug, arranca, corromper e pular a parte das notícias. Olha aí. Só que ele gostou, comentou das notícias, gostou, ficou sensacional, o logotipo ficou muito bom, o episódio ficou lá, perguntou se o Repórter Retro seria à parte, o Juan comentou que sim. Né, nesse novo modelo, o Sérgio Augusto falou cuidado com plágio, o Hitson perguntou sobre o formato, a questão de parte C, e aí eu comentei, expliquei como é que era o nosso planejamento, como é que é o nosso planejamento daqui pra frente, né? A princípio, tá lá, vocês dão um pulinho lá, vocês devem ter lido, dá um pulinho lá que vocês vão ver. Tá o struct aqui. Como é que a princípio deverá ser a estrutura nossa para 2015 em termos de podcast. Isso significa que vocês terão mais áudios ao longo das semanas para ouvir mais vezes a gente assombrando os seus ouvidos. Então, não sei se vai ser bom ou vai ser ruim, espero que seja bom para vocês, espero que vocês curtam. Então vão ter agora mais episódios por mês. E aliás, eu dei uma deixa ainda para dar uma deixa aí por mais novidades para breve aí, porque tem uma pessoa aí que vai começar a colaborar também mais com o Retro Computaria Plus, então dei uma deixa aí, tem mais um articulista a participar do Retro Computaria Plus, aguardem outros comentários. Marcelo Zoff gostou bastante do formato, mais um elogio para a abertura. Ele sugeriu uma coisa que alguns já tinham falado, uma coisa que a gente está pensando fazer mesmo, colocar no site uma combo box com os episódios lançados, mas para os episódios, isso é uma coisa que a gente pode ver realmente. Por aí você poder selecionar o episódio, não selecionar o mês ao qual ele foi lançado para depois catar, você poder pegar o episódio direto, isso é uma coisa que a gente pode ver mesmo. Aí vamos para a parte de web, para o pessoal que cuida da web, entendeu, Giovanni? Toda a equipe. Agora você foi convocado. Sim, toda a equipe. Você equipe. Isso, para você, equipe. Nosso amigo, meu Patrício, Gustavo Ribarci, comentou que morreu de rir com a abertura, que diz que o Juan é o repórter Esso. A ideia de reparar a notícia é muito boa, o pessoal estava animado. Comentou da questão do áudio, do problema que a gente vê com o áudio, eu expliquei, né, que a gente teve basicamente uma briga com a mesa de som, e aí fomos gravar com os headsets, só que agora temos headsets melhores e dois estavam na mesma sala. Conclusão, um estava capturando o som do outro. Ou seja, excesso de qualidade. Infelizmente esse problema acabou se estendendo também ao episódio de retrocomputação francesa que vocês terminaram de ouvir na semana passada. Exatamente. E ele terminou falando que ele passou a infância dele digitando em 22 por 23 caracteres. Acho que o Juan conhece isso próprio. Resolução de texto com números de escala alfabéticos é o VIC-20. E ele encerra: parabéns a todos, o conteúdo apresentado é inigualável. Obrigado. E na última sequência de comentários, Daniel apresentou uma sugestão de falar dos eventos presentes, passados e futuros, colocar na lateral, uma barra lateral no site. Muito bom, a sugestão até. Essa história de organizar calendário de evento é algo que a gente tá devendo já há algum tempo, né? O problema é que também a gente precisa que o pessoal dos eventos passem as datas. Tipo, o MSX Rio e Retro Rio a gente tem. O Daniel, por exemplo, passou do Clube Color Rio, vai ter um evento no dia 11 de abril. CCR não é CCR Ponte. E o encontro dos Evomaníacos em São Paulo no dia 9 de maio, né? Mas também tem encontros, por exemplo, encontro de usuários de MSX em Leme, que deverá ser no 18 e 19 de abril, Ribeirão Preto, de MSX e outros. Para isso seria interessante o pessoal que está organizando eventos, que tem organizado encontros, que entrasse em contato, mandasse um e-mail, mandasse um tweet, alguma coisa, pelo menos com dados, informações, para a gente poder divulgar. A gente quer muito divulgar os eventos. A gente quer muito poder encher os eventos todos.
Se a gente conseguir que todos os eventos encham com pessoas que visitaram o Retrocomputaria e estão indo nesses encontros, a gente vai ficar muito feliz. Mas para isso precisamos que o pessoal passe pra gente informação pra gente poder divulgar. Ler pensamento e prever o futuro a gente não consegue direito ainda. É porque a bola de cristal ela não tá fora da área de cobertura. Não, a bola de cristal é chinesa, tem que trocar o capacitor. Gente, foi a CCE que fez essa bola de cristal. Vocês esqueceram? E acho que dos comentários encerrar o Juan, né? Juan, fala o que aconteceu aí. Sim. Tá. E ninguém falou do fechamento, porque eu acho que as pessoas, quando ouvem a sua mensagem gravada dizendo entre em contato, não dará seu comentário, nosso salário, blá blá blá, todo mundo já desliga o player e vai embora. A musiquinha de final também tem uma referência à rádio jornalística aí. Não, eu não vou dizer qual é. Por favor, ouçam de novo o episódio. Ou então este episódio que vocês estão ouvindo, por favor, olha, daqui a pouco ele vai acabar. Deixa o Ricardo dar a mensagem dele, que você já ouviu 1 milhão de vezes, mas deixa o áudio terminar para você ver o que vem depois. O pessoal mais velho vai identificar o que é, tá? Espera só um pouquinho. É só 30 segundos. É só 30 segundos com a mensagem. Então quebra ela. 30 segundos da sua vida que vocês vão perder. Ou investir. Mas olha só. Isso é maneira boa de fechar a sessão de comentários, né? Nosso amigo Clemar veio atender o pedido que o Ricardo fez tão intensamente, tão apaixonadamente, tão encarecidamente. Um torrent do documentário Atari Game Over. Oh, que delícia! Galera, vamos baixar. Aí sim eu vi vantagem. Assim que eu acabar de gravar, eu ligo aqui e vou pendurar no torrent. Isso, me too. Eu já tô com com cursor em cima já. Eu só não ligo esse negócio agora porque eu tô com certos problemas de banda aqui que... Ricardo, quando é que a gente vai falar do evento que vocês foram? Qual evento que a gente foi? São José dos Campos? É? A gente tem que falar de São José dos Campos. Vamos falar um pouquinho, Juan? Isso. Aproveitar pra gente falar, pra fechar o episódio, né? Fechar o Repórter Retro, comentar um pouquinho do encontro que foi em São José dos Campos, né? Encontro de MSX. Quanto que vocês foram, menos eu? Não, só fui eu e o Juan. Da equipe só fui eu e o Juan. Não, o Giovanni teve na casa do Emiliano, nada a ver. Não, o Giovanni não foi. O encontro foi novamente na Geek Extreme, na loja do Gilson e da Cristina, lá em São José dos Campos. Foi no período do carnaval, sábado até terça de carnaval. Foi um encontro muito divertido, né? Tive uma presença de muita gente apareceu, algumas pessoas que a gente não conhecia pessoalmente, apareceram alguns outros que a gente não via há tanto tempo, né? Mais uma vez um abraço a Ademir Cachano, obrigado por ter passado em Bauru para buscar a nossa caixa. A caixa com os perdidos do Werner. Então, o Werner prometeu levar um monte de coisa e não apareceu? Não, ele pediu, o Ademir Cachano mudou o caminho dele pra passar na casa do Werner, em Bauru, pra buscar a caixa. Nossa, mãe. Aí eu imagino, o Ademir entrou com a caixa na mão, né? Falando da caixa, a primeira coisa que eu fui lá pegar a caixa, tirar a caixa da mão dele, depois eu fui dizer, oi Ademir, tudo bem? Como é que vai? Você é o vício dessa pessoa aqui, hein? Cara, eu só tinha um cartucho pra pegar dentro da caixa, tá? Eu só peguei um cartucho. Imagina se fosse o meu caso, né? Não, mas era um cartucho do R-Type. Um abraço pro Márcio Lima. Pulga Type. Aí a gente teve foi muito legal o encontro, assim. Infelizmente no primeiro dia, por causa de uma bobeada como uma loja, né? Eles estão organizando vários eventos, vários encontros, e no primeiro dia a gente teve um pouco prejudicado por causa de mesas, porque parte das mesas já haviam sido cedidas para um torneio de Magic, se eu não me engano, ou de jogo de cartas de Pokémon. É de Pokémon, né? O Yu-Gi-Oh! Não, era Pokémon mesmo. Era Pokémon mesmo. Pokémon mesmo. Mas que teve Yu-Gi-Oh! também eu vi Magic lá, né? Magic the Gatorade. Ou seja, teve um pouco de cada. Magic the Gatorade. Vocês nunca ouviram essa piada do Magic the Gatorade? Acredite, não, eu ouvi pela... Cara, essa é do meu tempo. Essa é do meu tempo de faculdade, cara. E, porra, por que eu tô rindo tanto dessa piada idiota? Por que eu tô rindo tanto dessa piada idiota? Eu não sei. Da série eu tô ficando velho. Essa piada eu ouvia no tempo que eu tava na faculdade, cara.
Cara, eu me formei tem 20 anos. Da série eu tô ficando velho. Não, pior que eu passei batido pela piada por alguns segundos. Eu falei, Mas assim, voltando à questão do encontro, foi muito legal o encontro, teve um bocado de pessoas, gente apareceu, um bocado de manutenção. Mais uma vez, meu abraço ao André Tavares, muito obrigado, que ele se empenhou na tarefa hercúlea de botar meu JVC MSX2 em pleno funcionamento, né, depois de me xingar um bocado. Isso é de praxe também. É de praxe do André, né? Abraço, André, obrigado. Mas também por conta do bendito do teclado do JVC e trocar soquete e outras coisas. Foi muito produtivo esse encontro. Muitos e muitos hacks foram feitos. O Vitor Truco ressuscitou um Sunny, o PHC 30 morto que eu tinha. Teve o meu JVC que foi consertado e agora está plenamente funcional. Ou aquele sobrevivente do tsunami. Ele está vivo bem. Ele não está mais respirando com auxílio de aparelho, já teve alta do hospital. Foi botado um SC3000 da SEGA também. O Truco demonstrou um TK-85 funcionando com o Blue Drive, rodando o Em Busca dos Tesouros Perdidos. Teve também... O Tabajara levou um titulador da Sony, que depois a gente esteve vendo lá. Aliás, ele quinzou o titulador, né? Quando ele ligou ele na tomada 220. Não, mais um. Mais um. Mas depois trocou o fusível e resolveu o problema. E ele descobriu depois, investigando, que o micro é um MSX 100%. Tipo, quando você liga ele, a tela fica preta justamente para esconder o boot do MSX. Assim, ele é mais MSX do que os outros tituladores. Tem muita gente falando de titulador MSX da Sony, que na verdade tituladores Kanji, que na verdade eram MSX, tudo. Esse é mais ainda. Inclusive ele estava escrevendo um texto para botar lá no Tabalabs, explicando tudo. Em termos de hack, MSX mesmo. Mas assim, o encontro foi muito legal. Teve um Pioneer com Laserdisc em funcionamento. Então finalmente o pessoal pôde jogar Badlands. Descobri que Badlands é um jogo para quem tem infelizmente problemas motores, porque você pode jogar todo Badlands usando um botão. Então você finalmente terminou um jogo, Ricardo? Quase. Então eu enchi o saco. Desculpa dizer pro pessoal que é fissurado pela Konami. Jesus, Badlands é chato. Então, assim, o encontro foi, como disse o Juan, muito produtivo em termos de hacking e soluções de problemas. Tivemos vários reparos sendo feitos, micros sendo levantados dos mortos. Rise from your grave. E aperfeiçoados. É verdade. Então assim, foi muito bom. O encontro foi bem divertido. Então nosso abraço ao Rudolf, ao Gilson, ao Monks por terem organizado o encontro. Foi muito bom. E agora, próximo encontro provavelmente no Carnaval, na mesma época, no período de Carnaval, começando no sábado de Carnaval e até terça-feira. Então, alguma coisa a acrescentar sobre o encontro, Juan, que você tá lembrando? Além do restaurante, a gente foi parar no Boteco 80? Boteco 80 que é quase 100? Não, o Boteco 80 ele é todo temático dos anos 80. Então ele tem, de cara, ele tem uma parede que ele tem uma pintura feita num painel que é todos os personagens da Hanna-Barbera junto com a presença dos dois criadores, né? Ele tem todo é temático por anos 80. Ele tem lá um Odyssey, um Atari, um Intellivision 2, um TK-90X, eu não sei se o TK funciona. Eles têm uns gênios no teto, mas eles tinham gênios funcionando para caso alguém quisesse, para poder brincar. Tinham gênios, tinham um Aquaplay, então podiam botar na mesa. O cardápio é num vinil, um LP num vinil. Então, Roberto Carlos. Não sei qual era o vinil. Tava. Cara, não dá pra quebra magia. E pra ficar mais perfeito no clima dos anos 80, os preços aumentam toda semana, não? E não, né? Não. Mas eles tinham uma coleção de notas pendurada na loja das notas da época, né? Então, tem Narjata Tureta? Não vi a Narjata Tureta por lá, não. Eu não a vi por lá. Não. Mas foi isso. Eu juro que se eu fizer um RPG, eu vou botar como nome da moeda Narjata Tureta. Cara, quero ver quantas pessoas vão entender a piada. Pois é. Só acho que lembram da TV Pirata. Então, pessoal, podemos encerrar por hoje? Acabou, né? Acabou, né? O Juan tá vivo ainda ou ele despencou em... Juan não tá dando resposta, então Juan não está entre nós, então... Juan pra quem jogou o Worms vai lembrar que o Juan foi morto em combate. Vamos chamar o próximo. Vamos chamar o Jules. Leia um chat.
Pronto. Tá vivo ainda. Tá vivo ainda. Mas a GVT, ele tá dizendo aqui o seguinte: a GVT não está querendo que o Juan se despeça, mas ele manda beijos e abraça a quem seja apropriado. Então, depois disso, Ele manda beijo para todos os ouvintes meninos, sei lá o que signifique. a todos a quem ele acha, a quem seja apropriado. Agora, a questão de ser apropriado ou não, a questão é à parte. Sim, mandem mensagem particular pro Juan. O e-mail dele está lá Está no final do episódio. Isso. Tá passando aí embaixo, não, tá passando aí embaixo, as letrinhas estão passando aí embaixo. Gente, vamos cortar a abobrinha, vamos encerrar logo, né? Vamos lá. Acabou, né? Acabou, né, pessoal? Legal que vocês ouviram. Nos vemos agora no próximo episódio. Assunto que a gente não sabe qual é ainda. Pra variar, né? Pra variar. A gente vai jogar no sorteador automático de pautas e depois a gente vê o que vai sair aí. Vamos ver se sai alguma coisa a tempo da gente gravar. Pergunta, ainda é o MC1000 que tá rodando isso? Não, agora é o Matra Alice. Ah, fizemos um upgrade. Pois é, seja logo. Peraí. Entenda como quiserem. Ô, Giovanni. Oi. Não ia rodar um daqueles Thompson rodando o LSE e os Camboa 4? Ou desistiu da ideia? Não, rodando o Matra Alice porque ele é bonitinho, ele é vermelho. É mais fácil de achar no escuro. Ah, entendi. Faz sentido. Tem nome de mulher, assim como amiga. Alice, não Matra. Matra não é nome de mulher, não? Não. Caraca, eu jurava que também era nome de mulher. Se fosse Marta, tudo bem, né? Marta Alice, aí, sugestão pra nome de filha, ô Ricardo. Eu não posso falar que eu não posso falar que Matra seria a Marta sendo escrita pelo Márcio. Depois dessa eu fui, gente. Tchau, fui. Gente, tchau, fui. Gente, até mais, até o próximo episódio. Tchau, gente, até. Se você quer enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.